Esse vídeo de hoje vai ser uma resposta para basicamente um artigo da Bruna Frascola, que escreveu para a Gazeta do Povo, atacando o Hope com coisas que não fazem o menor sentido. E ela, na bio dela lá do site, diz que ela é doutora em filosofia. E ela falhou em entender fundamentos básicos da filosofia do Hope que ela disse que leu. Então, vamos ensinar para a doutora em filosofia o que é o pensamento do Hans Hermann Hope e refutar as mentiras que ela propagou sobre o Hope. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para tratar desse artigo aí da moça lá que escreveu na Gazeta do Povo. Lembrando, esse é um ataque às ideias e não à pessoa, só, enfim, vai ser o tom do vídeo. Eu vou deixar o artigo dela aqui na descrição, tá? E também eu vou fazer algumas críticas também a um usuário lá do Twitter que estava divulgando umas doideiras sobre libertarianismo também, na parte 2, de certa forma, desse vídeo, mas vamos começar aí pela parte 1. Assim, é tanta burrice nesse artigo, assim, é sério, eu quero entender como é que alguém lê Hope e chega nessas conclusões lendo o livro. Ela pega muito Democracia, o Deus que Falhou e cita várias páginas, citações ali. Muitas delas estão fora de contexto, tá? Quando você pega ali toda a citação, você entende. E muita coisa ali também no Democracia, o Deus que Falhou, ele não é um livro para ser feito assim também. Este é o primeiro livro do Hope que eu vou ler. Eu recomendo muito ele aqui no canal, é realmente um livro muito bom, mas eu não recomendo você ler esse livro se é seu primeiro livro do Hope que você quer ler. Porque tem muita coisa do Hope ali que existe uma certa margem para, se alguém for intelectualmente desonesto, que é o que ela foi, interpretar da maneira deturpada como ela interpretou. Os principais pontos dela são basicamente as teses do Hope acerca de imigração, elite natural e liberdade de expressão. Ela divide basicamente o artigo nessas três estruturas e ela ataca essas três ideias do Hope. Primeiro, a questão da liberdade de expressão, ela é muito clara na sociedade libertária. Você é livre para expressar suas ideias dentro de sua propriedade privada. Como numa sociedade libertária todos os espaços hoje tidos como públicos, como, por exemplo, como praias, praças, ruas, coisas do tipo, eles seriam teriam donos, né, no caso. Alguém seria o dono da rua, da praça, da praia, enfim. Então você não poderia expressar naquele local ideias que fossem contrárias à crença, às ideias, aos valores, enfim, você pode chamar do que você quiser, do dono do local. Por exemplo, você não pode chegar numa praça cujo proprietário, digamos, seja um libertário, e você organizar um protesto, sei lá, uma marcha no dia 1º de maio de algum ano aí, uma marcha comunista com bandeiras de Stalin, Lenin, Trotsky, Che Guevara, enfim, porque o dono da propriedade ele vai poder acionar as forças policiais, falar: eis esses indivíduos, eles são invasores da minha propriedade, por favor, retire-os daqui. Ah, mas eu tenho a liberdade de expressão, de não sei o que. Sim, você tem. Na sua casa, se você quiser organizar uma reunião para fazer um encontro ali de comunista, alguma coisa dentro de sua propriedade, faça. Na sua propriedade, você pode falar o que você quiser, receber quem você quiser. O ponto do Hope aqui, que a moça falha miseravelmente em entender, é que o direito mais básico do libertarianismo, e o único direito do libertarianismo, é propriedade privada. E nesse aspecto fica uma crítica ao Democracia, o Deus que Falhou, porque o Hope não fala tanto disso no livro, quanto ele deveria. Na onde o Hope está falando de propriedade privada, é aqui, ó. Especificadamente, aqui, ó. Capítulo 7. Então, eu não vou entrar na leitura comentada do capítulo 7, nem desse livro aqui, é só mais para mostrar para vocês, porque eu já fiz uma leitura comentada inteira desse livro. Então, ao contrário dela, que provavelmente não leu isso aqui, e se leu, enfim, cagou pelos dedos, aqui na descrição também vai ter a leitura comentada desse livro. Deu acho que 42 partes, eu não lembro agora, 42 ou 32, mas enfim, é uma série longa, mas eu recomendo fortemente que você acompanhe essa leitura comentada. Porque aqui eu vou comentar muita coisa que o Hope defende aqui, né, nesse livro, mas
coisas que ele fala no Democracia que se conectam com esse livro é antes, tá? E explicando basicamente o Hope para não hopianos. Então, quando ele fala dessa questão da liberdade de expressão, ele está falando de uma liberdade de expressão dentro de uma sociedade libertária. Hoje em dia, você pode, sei lá, organizar um protesto na rua e aí, sei lá, você pode defender qualquer ideia. Bom, não qualquer ideia, porque existem algumas ideias que o Estado pode prender você. Por exemplo, se você sair para poder protestar contra um certo juiz careca, você pode ser preso no Brasil. Então, não existe liberdade de expressão plena no Brasil. Você só pode expressar aquilo que o Estado quer que você se expresse. Então, temos esse problema, mas enfim, digamos que seja um local que não seja hostil, que você possa expressar suas ideias. Então, em tese, você pode defender qualquer ideia, inclusive pegando os Estados Unidos, por exemplo, você pode até fazer uma marcha apoiando o tiozinho do bigode lá, que você não vai ser preso. Aí ela entra na parte da imigração, que é triste. É de você ler assim, quando você vai lendo o artigo, e de novo o artigo vai estar aqui na descrição, você começa a questionar assim se é desonestidade intelectual, se é burrice, se é falta de interpretação de texto, e provavelmente seja, porque acho que as estatísticas dizem que 93% dos brasileiros são incapazes de ler e interpretar um texto, então talvez ela seja o caso. A gente olha para aquilo e fala, cara, como a burrice é fascinante, sabe? A burrice é como um diamante bruto, que a gente olha assim, pega na mão assim, fica olhando e fala, como pode alguém ser tão burro a esse ponto? E, assim, e é isso, é simplesmente burrice as interpretações dela acerca do Hope na questão de imigração. O que o Hope defende no Democracia, o Deus que Falhou, e eu concordo com a visão dele, que é o seguinte, digamos assim, você é o Joãozinho mora na cidade de Ancapistão A, e o Zezinho tá vindo da cidade de Ancapistão B para poder trabalhar pro Joãozinho na cidade de Ancapistão A. Beleza? São duas cidades privadas. Cara, existem algumas... Então assim, ali você nota que ela não entendeu a tese do Hope. A tese do Hope é a seguinte. A galera tá trabalhando, tá chegando ali, tá vindo da outra cidade. A galera da cidade A conhece o Zezinho lá da cidade B? Não conhece. Digamos que tenham ideias divergentes ali acerca de alguns temas, por exemplo. Vamos entrar num tema aqui meio espinhoso. A cidade B, por exemplo, ela é tolerante com discursos racistas. Ela é uma cidade que moralmente as pessoas não se importam com falas racistas. Seja para qualquer lado, para negro, para branco, para asiático, enfim. Mas é uma cidade que tem esse perfil. Já a cidade A é uma cidade que absolutamente abomina o racismo e existem leis contra o racismo naquela cidade. No sentido que, assim, se você expressar ideias racistas, você vai preso. Não tô falando nem de agressão, tô falando de expressar ideias, tá? Que na agressão, evidentemente, as pessoas seriam presas, tá? Gente, deixa eu contar uma coisa, tá? Libertários não defendem racismo no sentido de agressão contra pessoas. Eles defendem no sentido de você pode falar ideias racistas. A gente vai tratar você como, tipo, o maior cuzão da história, dos maiores cuzões da história. Mas você pode expressar suas ideias. A gente só vai lamentar que você exista como ser humano, boicotar você, tratar você como lixo, que é como você merece, mas você pode expressar suas ideias, tá? É assim que a gente libertário trata essa abominação. Mas vamos pegar, digamos que a cidade A seja assim, e a cidade B não seja. Então você tem, evidentemente, uma diferença de valores culturais entre as cidades, de organizações, ordenamentos jurídicos entre as cidades. O que o Hope propõe como uma solução para poder resolver esse conflito? Olha só, já que o Joãozinho está vindo de uma área que é completamente diferente em termos de alinhamentos morais da nossa, então o Joãozinho vai ficar responsável pelo Zezinho. Responsável em que sentido? Ele vai assinar um contrato lá, falando, olha só, tô recebendo aqui o Zezinho vai morar em tal lugar, vai ficar, sei lá, no hotel, enfim, ele está vindo trabalhar para a minha empresa, estou pagando para ele tanto, não sei o que, enfim, ou até essas informações podem não ser colocadas, mas o Joãozinho vai assinar um contrato dizendo, eu sou responsável com a minha própria propriedade privada por quaisquer crimes que o Zezinho possa vir a cometer na cidade. De modo que você vai incentivar os Joãozinhos ou qualquer outra pessoa, né, qualquer outras pessoas, a trazer indivíduos que sejam, ou pelo menos entendam,
o alinhamento cultural daquela sociedade. Essa mulher, esse diamante bruto da burrice, ela interpreta isso como cárcere privado e escravidão. Eu quero que você tente me explicar aqui nos comentários, por favor, qual que é o salto duplo mortal carpado twist de lógica que alguém dá pra, tipo assim, é um contrato entre dois indivíduos com uma cláusula extra de trabalho dizendo, olha só, se esse cara fizer merda, eu sou o responsável pela merda que ele fez. Eu aqui estou confiando tanto que esse indivíduo não vai fazer merda, que eu estou colocando, pra falar o português claro, o meu na reta por ele. Como que isso é um contrato de escravidão? Como que isso é cárcere privado? Tu tem que ser muito burro, tu tem que ser um animal, um jumento relinchante para fazer essa interpretação. Porque não tem outra explicação. Não existe uma outra explicação possível, plausível, lógica e racional, a não ser a pessoa é um jumento relinchante. Desculpa, não tem como. Não tem como chegar em outra conclusão. E eu estou falando do argumento, não da pessoa. Que é um argumento de um jumento relinchante. É surreal. Aí tem mais. Aí ela pega e começa a falar sobre a questão das elites naturais. Claramente ela não entende o conceito de elite natural pro Hope. Então assim, vamos tentar explicar o que o Hope coloca como elite natural. O conceito que o Hope defende de que elites naturais vão se erguer para ser uma espécie de governantes é de que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Elon Musk. Ele pode ser considerado uma espécie de elite natural hoje da sociedade. Ele é um indivíduo que fez o dinheiro dele e todas as pessoas, assim, ou a maior parte das pessoas, especialmente agora por causa dos atos dele recentes em relação ao Brasil, tem pelo Elon Musk uma opinião muito fortemente positiva, porque as pessoas olham para ele e falam: o cara poderia simplesmente cagar pro que está acontecendo e falar: não é meu problema o que está acontecendo no Brasil em relação à censura e tudo mais. E ele simplesmente falou: não, eu vou fazer disso o meu problema, eu vou resolver. E agora, né, no que está acontecendo recentemente nas enchentes do Rio Grande do Sul, infelizmente, ele doou como é que é o nome? Antenas da rede dele, lá da Starlink, da internet dele, para poder aumentar a cobertura de internet nas áreas, porque tem áreas que estão sem internet. Então, assim, não estou dizendo que todas as áreas estão sem internet, tá? Estou dizendo que existem áreas que estão sem internet e em alguma dessas áreas a única opção disponível é a Starlink, então ele doou 100 antenas para poder ajudar. Então isso só aumentou a reputação dele como um bom indivíduo. As pessoas veem ele como uma boa pessoa, então ele seria uma espécie de uma elite natural. Eu vou dar outro exemplo aqui também. Tem um cantor, acho que é o Akon, se eu não me engano. Ele está querendo construir uma cidade privada onde ele mora, acho que ele é do Senegal, se eu não me engano. É um outro exemplo. Para pegar um outro exemplo de um cara de Senegal, que pode ser considerado como uma elite natural pro Hope. O Sadio Mané. O Sadio Mané, ele veio de uma vila muito pobre do Senegal, é um jogador de futebol muito bem sucedido, ganhou muito dinheiro, e ele pega o dinheiro dele, uma parte do que ele ganha, e doa para as pessoas, ajuda as pessoas. Então, assim, ele é perfeitamente um exemplo do que o Hope colocaria como uma elite natural. Ele é um indivíduo, e até ela acusa o Hope de ser racista, e o Sadio Mané é negro, né? Ele veio do Senegal, a maior parte dos senegaleses são negros, né? Ele seria um exemplo perfeito do que o Hope poderia enquadrar como uma elite natural. Ele é extremamente talentoso no seu trabalho, que é jogar futebol. Esse talento dele lhe rendeu uma boa quantidade de dinheiro, e ele é um indivíduo virtuoso que pega esse dinheiro e doa para as pessoas, ajuda outras pessoas. Ele seria chamado perfeitamente de uma elite natural. Ou, por exemplo, outro exemplo de elite natural seria o Cristiano Ronaldo, que é um indivíduo que ajuda bastante causas da caridade. O Neymar, por exemplo. Ah, mas é só a galera de caridade? Não. Poderia ser alguém que não é caridoso, mas simplesmente é muito bom no que ele faz. Entendeu? Então, a questão que o Hope coloca como elite natural são simplesmente pessoas que elas são naturalmente melhores do que outras em uma determinada área de atuação. Elas são melhores. Por exemplo, se eu for tentar chutar uma bola, eu provavelmente faço um golzinho ou outro ali. Também não sou tão ruim assim. Mas se eu e o Mané chutar 10 bolas, provavelmente eu vou acertar umas 2 no máximo e ele vai acertar as 10.
Então, ele é uma elite natural no futebol. Eu sou tão talentoso quanto ele. Mas, sei lá, se o Mané tentar explicar libertarianismo, talvez ele não consiga. E tô falando do Sadio Mané, o jogador. Tô falando de Mané, no sentido de ser um bocó. Mané é o nome dele, tá? Enfim, é o nome dele, Sadio Mané. Então, percebem a questão? Ela não entendeu o que o Hope quer dizer com elite natural. É simplesmente alguém que é muito bom no que ele faz. Que é reconhecido pelas pessoas também como alguém bom no que ele faz e virtuoso. Pelos seus pares, vamos dizer assim. É alguém de uma reputação ilibada. E o Mané é um indivíduo de reputação ilibada. O Cristiano Ronaldo é um indivíduo de reputação ilibada. O Messi é um indivíduo de reputação ilibada. Bom, o Neymar, em certos aspectos, é um indivíduo de reputação ilibada, né? No sentido de que, assim, ele faz merda dele lá fora de campo, mas sempre que dá ruim, ele tá ajudando, né? Deu ruim lá no Rio Grande do Sul, lá, teve a chuva lá, enfim, uma grande tragédia, ele tá ajudando, né? Botou o helicóptero dele lá pra ajudar. Então a gente vê que ele é um cara que se importa com isso. Outro cara, por exemplo, pra pegar o gancho aí dos eventos. Cara, o Nego Di poderia ser uma elite natural. É um cara rico que tá ajudando as pessoas. Então as pessoas estão vendo ele como virtuoso. Então, é isso. É simplesmente isso. A elite natural que o Hope fala, que vai liderar a sociedade, de certa forma, são indivíduos que são muito bons no que eles fazem. Seja em qualquer área que for. Cara, pode ser um padeiro, por exemplo, que ele for muito bom no que ele faz. Pode ser uma elite natural pro Hope. Porque o conceito não é tipo assim, você é rico, você é da elite natural. Não, é simplesmente alguém que é muito bom no que ele faz. Alguém virtuoso no seu trabalho, entendeu? Muito, muito competente. Então, ela falhou miseravelmente em entender. E aí ela fala que basicamente vai ser um bando de condomínio, de condomínios, ANCAPs e tudo mais. Assim, um condomínio é um bom exemplo, sim, de um ordenamento libertário. Ela fala de shoppings também, sim, é um bom exemplo de um ordenamento libertário. Aqui você tem todos os incentivos corretos para que a pessoa não degrade a sua propriedade, né? No caso de um condomínio, você tem um incentivo para que as pessoas tenham uma certa ordem entre si, uma certa boa convivência, para que não degradem um condomínio. Por exemplo, sei lá, tem um maluco no condomínio que mora lá e a pira dele é quebrar as luzes do condomínio. Você pode meter uma multa desse cara, pra, tipo, você é besta por acaso, entendeu? Ou dentro de um shopping, por exemplo, você tem incentivos para que tudo fique o mais limpo, o mais organizado possível, esteja num nível de agradabilidade, né, para as pessoas poderem circular livremente. Por exemplo, você não pode ter corredores bloqueados ou corredores sujos, alguma coisa assim, porque isso afastaria clientes do shopping e isso poderia até levar essas lojas a saírem daquele shopping e ir para outro shopping, né? Seria o que o Hope fala de votar com os pés, né? Que sim, poderia acontecer. Então, embora sejam bons arranjos para se fazer um paralelo entre uma sociedade libertária e algo que a gente tem no estadistão, vamos dizer assim, não seriam só isso, não seriam só simplesmente condomínios aqui. Eu acho que a coisa seria muito maior assim no nível de realmente grande escala, né, cidades mesmo sendo privatizadas, porque quando você pensa na cidade, você tem que pensar, a gente libertário, a gente entende a cidade como um serviço. E é um serviço tipo assim, de viver junto. E assim, você quer viver numa cidade que ela seja muito ruim de convivência, no sentido de que ela tem vários crimes, várias coisas do tipo, ou você quer viver numa cidade melhor? E ela até faz uma inferência lá maluca de que, tipo, as pessoas. Ela cita uma questão do Hope que ele fala que pessoas de baixa renda tendem a cometer mais crimes do que pessoas ricas e isso são simplesmente dados. Não estou dizendo que todo pobre, meu Deus do céu, vai cometer um crime. Não, é simplesmente que é uma tendência que pessoas com menor renda e até capacidade cognitiva acabem cometendo crimes. Isso é uma tendência. Não quer dizer que tipo assim, a pessoa é burra e pobre, então ela vai cometer crime. Não. Existem pessoas pobres que são honestas, inclusive a maior parte das pessoas pobres são honestas, mas a maior parte também das pessoas que cometem crimes são pobres. Até porque, né, existe uma questão do crime também de a pessoa não tem opção, não tem, sei lá, ela vê no crime a única alternativa que ela tem para a vida dela, então ela acaba indo para esse caminho e infelizmente acaba acontecendo, mas também tem isso, né? E aí ela quer dizer que, aí por exemplo, o Hope coloca a questão de que negros cometem mais crimes, e também, sim, isso acontece. Mas apontar isso é racismo. Não, isso é apontar um dado, um fato da realidade. Aí por que eles cometem? Aí alguém pode dizer assim, porque negros tendem a algum. Aí alguém pode entrar com um argumento de fato racista. Falar, negros
são mais violentos do que brancos, negros tendem para o mal. Aí você já tá entrando em argumento racista, aí sim a gente já olha pra esse cara e fala, então, cala tua boca, para de falar merda, enfim. Outra coisa é você, tipo, planilha Excel análise, que é tipo, então, sei lá, de cada 10 crimes, um exemplo aqui, 7 são cometidos por negros, 2 por brancos e um por asiático, um exemplo. Um japonês lá, um coreano, alguma coisa assim, que cometeu um crime. Então, você tem uma proporção de 70% dos crimes sendo cometidos por negros. Ou, da mesma forma, poderia ter, tipo, em cada 10 crimes, 6 deles são cometidos por brancos. Então, brancos, nessa área específica, cometem mais crimes. Aí não é uma questão de você apontar que isso é racismo para um lado ou para o outro. É simplesmente uma questão de planilha, Excel, dados, matemática, estatística. Aí, planilha, dados, Excel, matemática, estatística, você não vai discutir com os dados. Você pode tentar tirar uma informação dos dados dizendo, olha só, talvez esse fator influencie isso aqui, isso aqui. Aí você pode ter uma discussão acerca dos dados. O que você não pode fazer é começar a questionar os dados no sentido que isso não acontece. Aí você está, enfim, sendo basicamente discutindo contra a realidade, do que é bizarro. E aí, assim, a conclusão do artigo dela, a gente vê qual que é o tom, né? A gente vê o que, que ela defende. Aí ela termina o artigo falando que o anarcocapitalismo é contra a liberdade de expressão e que vai vai destruir o Brasil, alguma coisa assim nessa linha, e que tem que ser banido do Brasil. Cara, eu não defendo nem que o comunismo seja banido do Brasil. E olha que o comunismo já matou gente pra um caralho. Enfim, lamentável o artigo, tá mais ou menos respondido. Aí tem a parte 2, né, que a segunda parte aqui do vídeo, que eu vou comentar brevemente, que é basicamente o cara lá falando umas merdas no Twitter. Eu vou deixar o link do tweet dele aqui na descrição. O Rafael Lima deu uma porrada nele aqui. Obrigado, Rafael. Chamou o cara de Zé Cruzadinha, e sim, é basicamente isso. E nem Zé Cruzadinha, na verdade, seria o termo, mas é Zé maluco mesmo. Cara, ele tá propondo uma espécie de anarcofascismo. Eu sei que sim, talvez isso não faz o menor sentido, mas sim, essa corrente existe. Que ele quer, tipo, propor que libertários devem se tornar revolucionários e não sei o que, contra-revolucionários. Não, cara, não tem nada disso. O que a gente libertário tem que fazer é simplesmente defender a propriedade privada. É só isso. É só isso que você precisa para ser libertário. Você precisa defender a propriedade privada até as últimas consequências lógicas. Aí ele fala lá de depravação, de marxismo, de não sei o que. Ele mete meio que um discurso tradicionalista com um pouco de neocon ali no meio. Enfim. É outro sujeito também que não faz a menor ideia do que é libertarianismo e tá dizendo que é libertário só pra, tipo, a galera pegar esses exemplos desses malucos assim e falar: tá vendo? É isso aqui que libertário defende. Não. O que libertário defende é isso aqui, ó. Ciência, economia, ética, filosofia. Só lê, porra. Enfim, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link de vaquinhas, doações, enfim, que eu apurei aqui, né, do Rio Grande do Sul para poder ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Se você puder colaborar com o Rio Grande do Sul, colabore com o Rio Grande do Sul. Ontem eu fiz uma live beneficente, eu agradeço imensamente a todo mundo que passou um tempo aqui na live, né? Eu tava jogando Resident Evil 4 Remake, foi uma boa experiência, deu para conversar muito com a galera, pegar informações também, passar informações, assim, ficou ao longo de uma live, depois dá uma olhada lá também, eu vou deixar ela aqui na descrição. Domingo, já anunciando aqui, tá? Domingo vai ter outra live beneficente para poder arrecadar dinheiro. Eu consegui arrecadar R$20 nessa, enfim, eu fiz a prestação de contas no Twitter e no Instagram, então vejam lá. Eu vou fazer outra live beneficente para tentar arrecadar mais dinheiro pra galera, ajudar mais pessoas, enfim. Então, ajudem o Rio Grande do Sul, especificamente nesse período aqui eu não estou pedindo doações para o canal, eu estou pedindo doações para o Rio Grande do Sul, então se você quiser ajudar o Rio Grande do Sul, links aqui na descrição, assim como parceiros do canal, enfim, tem tudo aí na descrição, nas redes sociais, segue lá também, isso é importante. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.